Olá pessoal, tudo bem com vocês, queridos irmãos cósmicos? Estamos mais uma vez aqui com a graça de Jesus, do Divino Espírito Santo de Deus, né? De todos os mentores que nos ajudam. Como sempre eu falo e nunca esqueço, que os mentores, eles são os nossos guardiões, né? São aqueles que estão sempre colocando a gente num bom caminho. Pelo menos procurando colocar a gente que às vezes esquece, né, pessoal, de seguir os conselhos. Neste vídeo de hoje, eu sempre começo também agradecendo todos vocês que estão aqui. Tem uns aqui que não saem do nosso canal, graças a Deus, né? Algum barulhinho aí que vocês ouvirem, é os pequenininhos que estão brincando aqui no quarto. Então, pessoal, vamos ao que interessa. O nosso vídeo de hoje, nós vamos falar de alguns tipos de espíritos obsessores. Alguns tipos, porque tem vários tipos, com várias características, né? Com várias condições que estão atualmente, né, no universo. Esses espíritos obsessores, nem sempre eles são mandados. Às vezes eles não são mandados, né? Então nós vamos ver tudo isso, essas características, né? O modo deles agirem, para que a gente se identifique melhor quando algum deles surgirem nas nossas vidas. Entenderam? Então as características, o modo de agir, nós vamos ver para ver se a gente consegue identificar, nomear, né? Alguns deles mais ou menos. Não é uma questão de julgá-los, nós não estamos aqui julgando-os. Nós estamos aqui na intenção de mostrar as diferenças para que a gente possa saber como agir, né? Também tem isso. Tem outras perguntas de outros vídeos que nós vamos ver, que ficaram, né, nos comentários, nós vamos ver em outros vídeos, tentar, né, resolver essas questões aí que ficaram pendentes. Mas neste vídeo nós vamos falar dos espíritos obsessores. Nós vamos começar com o primeiro obsessor, que é o obsessor caseiro. Esse obsessor caseiro é aquele que já se encontra naquele lugar, ele não veio mandado por ninguém. Ele já se encontra ali naquele lugar específico. E às vezes, como eu já falei, né, em vários vídeos isso eu falo, quando a pessoa às vezes se muda para uma casa que não faz a limpeza espiritual daquela casa, só faz a limpeza material, que é pintar janela, pintar porta, trocar, fazer, vamos dizer assim, uma pequena reforma para se mudar, e esquece de fazer a reforma, né, a reforma espiritual da casa. Essa reforma espiritual da casa, ela é muito, muito importante. Entendeu, pessoal? Então, uma descrição desse espírito obsessor é essa. Ele fica num canto, na grande maioria das vezes ele é um espírito solitário, né, que continua perdido e por isso continua morando naquele mesmo lugar. Para ele não mudou nada. Saem pessoas, vêm pessoas e ele continua ali. Ele, como qualquer outro obsessor, é um ser desequilibrado e desajustado. Porém, normalmente não tem mais intenções. Porque ele já fica ali, ele não tem muita má intenção. A única intenção dele, nesse caso, é expulsar aquelas pessoas dali. Porque eles acham que as pessoas que chegaram, os encarnados, né, são pessoas que vão tentar expulsá-lo. Aí que está, aí é que mora o perigo, porque é aí que ele quer expulsar. Porque ele acha que as pessoas que estão indo são invasores, são intrometidos naquele lugar dele, porque ele está perdido, ele está desequilibrado, né, desajustado. Então é um espírito solitário normalmente, né? Então essa é a característica dele. É uma pessoa desencarnada, né? Uma alma desencarnada, que em vida tinha muito apego a um certo lugar. Normalmente é isso. Ele tinha muito apego a um certo lugar. Ou ele foi para ali com a intenção de ficar porque alguém morou ali, né? E foi, eu já expliquei isso, ele foi embora e ele ficou. Ele está tão perdido que aquela pessoa que ele gostava muito foi embora. Ou morreu, ou foi para outro lugar da Terra. E ele está perdido ali. Esse é o obsessor caseiro. Entendeu? Então ele fica vagando para lá e para cá. Eu já expliquei isso, ele vaga para lá e para cá. Ele não é muito mal intencionado, a única coisa dele é que ele quer botar quem vai para ali para fora. Aí as pessoas começam a ter dor de cabeça, mal-estar, enjoo, perde emprego. Porque aquela presença espiritual está ali prejudicando
as presenças espirituais reencarnadas, porque prejudica. Porque se você estiver numa casa que não só aquelas pessoas que moram ali já estão, muitas vezes até já são muito desajustados também, como reencarnados, vocês imaginam viver com um espírito desencarnado, uma alma desencarnada ali, tentando expulsar. Não é? É horrível, né, pessoal? O número 2 é o obsessor por atração. Nós também já falamos muito sobre essa questão de obsessor por atração. É aquele que é atraído, né? Nós vamos ver aqui agora, né? A descrição desse obsessor é o seguinte: esse espírito normalmente é atraído por afinidade. Quando encontra alguém com o mesmo perfil psicológico ou com afinidades às mais energias negativas, como raiva, mau humor, agressividade, vício, ciúme, inveja, depressão, ódio, ganância e outras coisas ruins mais. Então, por atração, como ele também tinha essa atração, ele segue a pessoa. Vocês estão compreendendo? Então, ele também não é muito mal intencionado, como o primeiro, como aquele obsessor caseiro. Apenas deseja alimentar essas energias densas, que ao seu redor ele vê muito prazer por as pessoas que vão para certos lugares. Também tem essas características, né? Por isso que a gente fala, vamos fazer a reforma íntima enquanto estamos aqui. Né? Parar com os vícios, com o ódio, com a raiva, com a depressão, com o mau humor. Né? Vamos parar com isso tudo. Por quê? Porque quando se vai para o plano espiritual, plano astral, na quarta dimensão, todos esses processos de energias densas vai junto. Vocês estão compreendendo? Então a pessoa acaba sendo também um obsessor de outros que ficaram. Eu não vou querer ser obsessora de ninguém. Vocês vão querer ser obsessores de alguém? Eu não vou querer, porque esse tipo de obsessor por atração, ele se alimenta daquelas energias, né? Que alguém está emanando, e essa afinidade, né, vibratória o atrai. Vocês estão compreendendo? Ele não tem nada contra aquela pessoa, ele simplesmente é atraído pelo que aquela pessoa desgasta a sua energia, por aquela pessoa joga para o universo. Por isso ele é atraído. Então, esse comportamento desse espírito, ele tem como objetivo se alimentar ao máximo das energias que ele gosta. Então, ele gosta daquilo tudo que a pessoa tem para oferecer, não é? Ele vai e se junta, né, com as verdadeiras simbioses, como eu já expliquei em muitos vídeos isso, né? Então, ele fica que a causa dele não é nenhum obsidiado em comum. Ele vai atrás de um que tem as mesmas características dele, entendeu? Então, pelo contrário, ele não é mal intencionado, né? Muitas vezes ele acaba se protegendo, né? Ou protegendo o obsidiado, pois é a única fonte de prazeres que ele tem. Então, eu também já expliquei isso em outro vídeo, né? Como isso acontece. Quem quiser pode procurar aí, talvez eu ache o link e vou deixar aqui para vocês. Porque ele protege aquele obsidiado. Muitas vezes ele protege. Ele tá num bar bebendo, como ele está ali do lado dele, entra alguém dando um tiro para assaltar alguma coisa, e aquele obsidiado ele é protegido. Porque ele protege, ele faz o obsidiado sair fora um pouco antes daquela cena toda que vai acontecer. Porque ele precisa das energias que aquele obsidiado está lhe propondo. Está dando a ele aquelas energias densas. Vocês estão compreendendo? O outro é o obsessor por amor, né? A descrição desse obsessor por amor, este é um espírito que desencarnou, né? É um tipo de espírito que desencarnou. Olha só esse por amor aqui. E escolheu permanecer 24 horas por dia ao lado de alguém, que ele amava desesperadamente. Vocês vejam, pessoal. Olha só, o obsessor por amor. A pessoa pensa que se livrou, aquela pessoa que o amava muito, às vezes até matam, né? A gente tá vendo aí na TV, nos noticiários, né? Eles matam por amor, né? Porque, não vai ser minha, também não vai ser de ninguém. Não aceitava a separação, né? Não aceitou a separação, é o que mais a gente vê, hoje mesmo eu já vi. E vai e mata a mulher, né? Geralmente é mais para matar a mulher do que a mulher matar o homem. Mais ou menos a mulher, ela já se segura mais,
Podem reparar, quando o homem arruma outro e vai embora, a mulher já não é tão vingativa. O homem é mais vingativo. Se não for minha, não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Não aceitava a separação. É só o que a gente vê. Vocês podem ver aí na TV. Todo dia tem um caso desse ou mais pra gente aqui refletir, né? Então ele não larga 24 horas do pé daquela pessoa, né? Normalmente é um recém-desencarnado, olha só. Ex-marido, ex-amante ou um familiar muito próximo. Além disso, ele ocasiona, normalmente não tem consciência da sua morte. Normalmente são espíritos que não têm, pessoal, consciência de que morreram, né? Porque os desencarnados, recém-desencarnados, já normalmente a morte é um momento de perturbação para o espírito, né? Como já foi falado aqui em muitos vídeos. É um momento muito perturbador. E quando ele morre, de repente, por tiro, por facada, morre de repente, não só por isso, mas pode até morrer de morte natural, né? Coração, um enfisema, alguma coisa assim, um acidente. Ele fica sem saber que morreu. Esses espíritos já é uma fase perturbadora para o espírito, né? Ainda mais quando a alma desencarna e vira um espírito, né? Fica pior ainda, tá? No entanto, às vezes, essa alma se encontra indignada, revoltada ou inconformada, né? Principalmente por não ter mais a convivência com aquela outra pessoa. Isso, pessoal, quando já tem uma noçãozinha. Quando já tem uma noção, né? Porque quando não tem uma noção, aí ele fica perturbando ali por 24 horas, né? O comportamento desse espírito, como obsessor, não tem a mínima intenção de fazer mal àquela pessoa, porque ele amava, né? Então ele não tem muita intenção de fazer mal, mas é aquilo que eu estava falando no início do vídeo. Só pela energia de ser um desencarnado, a pessoa já se sente mal. Tem muitos até que vomitam de mal-estar, né? No entanto, as suas potentes energias negativas acabam fazendo muito mal a quem ele ama, mas ele não tem noção. Ele não tem noção, ou ela não tem noção que está fazendo muito mal, não é? O número 4 é um outro obsessor, o obsessor escravo. Esse obsessor escravo, a descrição dele é a seguinte: infelizmente é comum um espírito ficar traumatizado e confuso com a sua morte, não é? E continua a vagar como se fosse um zumbi. Isso é muito comum. Às vezes não é por amor, né, que fica ali vagando. É mais pela perturbação de ter se ido, não é? Por mais triste que seja, existem pessoas encarnadas que sabem como aprisionar e fazer espíritos seus escravos. Olha só, por mais triste que seja, existem pessoas encarnadas que sabem como aprisionar e fazer espíritos seus escravos. Por medo de sofrerem, obedecem às ordens de seus chefes encarnados, seja para fazer o bem ou seja para fazer o mal. O comportamento desses espíritos escravos obsessores são espíritos que não têm um padrão de comportamento, pois as ordens de quem os comanda podem ser extremamente variadas. Infelizmente, é difícil esse tipo de espírito se libertar por si só, né? E por isso acaba precisando de ajuda do mundo espiritual para ele sair fora dessa, quando ele percebe que ele está sendo aprisionado, normalmente por obras malignas, tá bom, pessoal? Que às vezes as pessoas fazem um pacto para trazer marido de volta, namorado de volta, mulher de volta, namorada de volta, amante de volta, amante de volta, ou a amante, que fazem pactos, trabalhos de magias e prendem esses espíritos. De repente o espírito desencarna, talvez até em outro lugar, que talvez até já não está mais nem com aquela pessoa, mas aquele pacto ele continua. Vocês estão compreendendo? Ele continua aí no universo para ser destruído, para ser desmembrado, para ser retirado daquele nome. E às vezes aquele outro, o que fez, ou a que fez, não está sabendo que aquela pessoa desencarnou. Então aquela pessoa ficou preso
a escravidão espiritual junto àquela outra. Por isso que aquela que fez não tem sossego. Não pensem que aquela pessoa que fez o pacto para prender namorado, marido, mulher, seja lá quem for amante, se tem sossego. Não tem sossego. E também não é só na parte amorosa que isso acontece, não. Isso também acontece na parte também de trabalho. Muita gente prende o nome do patrão, da patroa, para não perder o emprego. Vocês estão compreendendo? Então, tudo isso tem que ser muito bem visto, pessoal. Tem que ser desmaterializado, essas tramas todas malignas aí. Porque se aquela pessoa que teve o nome preso, ela se fosse embora para o plano espiritual, vai ficar na conta de quem fez, de quem mandou fazer aqui, que ainda está encarnado. E depois, quando essa pessoa se for também, vai ter com ele ou com ela lá do outro lado. Vocês estão compreendendo? Então, é bom retirar essas magias enquanto estão por aqui. Porque sabe o nome da pessoa que a pessoa fez o pacto, sabe tudo. Vocês estão compreendendo? Vocês vejam como é que o mundo espiritual, ele interage com o mundo físico, com o mundo material. O que a gente faz aqui no mundo material, interage no mundo espiritual. Vocês estão compreendendo? O outro é o obsessor autônomo. Obsessor autônomo. O que é ser um obsessor autônomo, pessoal? O que é ser? A descrição desse obsessor é a seguinte: alguns espíritos que eram muito apegados aos prazeres materiais, quando encarnados aqui na Terra, continuam vivendo no mundo físico mesmo depois da sua morte. Tudo, vocês veem que um obsessor, na verdade, se vocês pararem para analisar, eles têm ligações, né, de descrições uns com os outros. Esse daqui, né, que é o obsessor que vive aqui na Terra sempre, que é o autônomo, né, eles vivem em bordéis, bares, pontos de uso de drogas, de venda de drogas, de qualquer outro local no qual conseguem se alimentar dessas energias. Aí é aquilo, volta lá naquele segundo, né? Volta lá naquele segundo, ele vai lá por afinidade e vê alguém muito parecidinho com ele nas relações de energias com o universo, tão parecido que as energias deles batem de frente. Aí o que ele faz? Se junta a ele e vai embora para casa com ele. Já falei muito, né, sobre isso, né? A gente vai ali na esquina, alguém não vai com a nossa cara, e aquele obsessor, né, pode de repente se unir àquele espírito e vir nos perturbar. Por isso que nós temos que vigiar nossos pensamentos. Vigiar muito. Sempre eu falo isso aqui. Vigiar demais, não é Roberto Mendes, não é Ricardo Bombonati. Nós temos que vigiar muito nossos pensamentos por essas questões aqui. É simples, mas quase ninguém faz, né, pessoal? É simples demais, mas quase ninguém procura fazer a reforma íntima para não cair numa lábia dessa, de um obsessor autônomo, né? Ele vive em bar, nos bordéis, nas casas das luzes vermelhas, eles vivem perto daquelas mulheres que ficam nas madrugadas pelas ruas, procurando clientes, né? Ficam em todos os lugares, boates, entenderam? Então o que acontece? Acontece isso, eles vivem ali. A hora que aparece muito parecido com ele, opa, esse aí é muito parecido comigo, né? Nas energias. Aí ele procura ir atrás, talvez ali esteja muito fraco o ponto, aí aparece um que está muito mais próximo a ele, né? E ele vai. Então, muitas vezes, por vontade própria, fazem favores para pessoas encarnadas em troca dessas energias. Olha só, eles muitas vezes, por vontade própria, não foi ninguém que mandou, eles fazem favores para pessoas encarnadas que também trabalham fazendo magias, entendeu? O comportamento desses espíritos não tem a intenção de praticar o mal, porque eles não sabem, né, que eles estão praticando mal, a verdade é essa, porque eles estão na ignorância, né, do conhecimento espiritual, então eles não sabem. Porém, por se tornarem escravos dos seus desejos, porque na verdade esses aqui são escravos dos desejos deles, né, acabam fazendo qualquer coisa para conseguirem satisfação. Então vê um que fuma muito, um ponto de venda de drogas, de uso de drogas, né? Festas clandestinas, praias de nudismo, né? Bailes
de só pessoas nuas e troca de casais, casas de swing, essas coisas que a gente escuta falar aí. E para ali, eles são os desejos que outros também tinham aqueles desejos, né? Vocês estão compreendendo. E vão para ali. O outro obsessor é o obsessor enviado. Esse aqui a gente se depara muito com ele, né? Quando fazemos trabalhos, fazemos análises, a gente se depara muito com esses obsessores enviados, né? Enviados por outros. A descrição desse obsessor são espíritos que acreditam fielmente que têm a missão de combater o bem e todos os encarnados que praticam atitudes positivas. Então ele já vem com a intenção de acabar com todo mundo, que tem intenção positiva, né? Mas que ele mesmo não tem. Então a intenção dele é para isso. Normalmente são espíritos, são espertos, inteligentes, em alguns casos são até refinados espiritualmente. Eles têm conhecimento dos planos, da parte astral, de alguma coisa espiritual, mas eles continuam, né, fazendo o mal. Eles querem fazer o mal. Eu até tenho um vídeo, são 2 vídeos, são 3 vídeos na verdade. Eu acho que ele tem uns 2 anos e pouco, que são os tipos de pessoas, o nome do vídeo. Os tipos de pessoas. Tem aqueles que estão fazendo bem, achando que estão fazendo bem. Outros estão fazendo mal, achando que estão fazendo bem. Outros estão fazendo bem, fazendo mal, fazendo mal, sabendo que estão fazendo mal, né? São os tipos de pessoas. Estão lá nos vídeos para trás, eu vou ver se eu acho o link para colocar aqui também para vocês. Se eu não achar, eu vou procurar depois. O comportamento desses espíritos, que são, os seus objetivos são destruir os frutos do bem e assim implantar os seus conceitos, né, deturpados e negativos. Eles sempre atuam nas suas fraquezas individuais, sempre se aproveitam das fraquezas das pessoas, né? Estimulando intrigas, fofocas, ciúmes, brigas e por aí vai. Então eles sabem que naquele lugar ali, naquela casa, naquele local de trabalho, ou mesmo no bar, na rua, né, tem pessoas que gostam muito de uma fofoca. Tem pessoas que gostam muito de uma briga, de uma contenda, de rodar a baiana, de falar mal dos outros. As pessoas ali são alimentadas por esses tipos de energia, né? São alimentadas. Então esse tipo de coisa que atrai esses obsessores, né? Esses obsessores são perigosos, esses que vêm amando de alguém, ou, né? Eles vêm amando de alguém. Eles são muito perigosos, né? Alguns deles possuem conhecimento e habilidades que às vezes são até superiores do que as de muitas pessoas vítimas encarnadas. Então às vezes ele é muito inteligente, porque para poder ele agir na vida de alguém que acha que é muito inteligente, ele vem e muitas vezes ele tem inteligência superior a quem está reencarnado. Olha que situação. Vocês estão compreendendo? Olha só que situação. Não, eu sou muito boa nisso, eu sou muito boa, eu vou para a casa espírita, eu vou para a missa, eu vou para o templo. Mas só chega, como eu já falei, chega em casa, a fofoca continua, a briga continua, falar mal do vizinho, falar mal da vizinha, falar mal da família, da própria família mais achegada, do núcleo familiar mais achegado. Eles falam mal, então isso aí já é, né, algo, uma porta aberta, né, na verdade, para que esses tipos de entidade entrem na vida da pessoa. Tá? E então o comportamento desses espíritos, são seus objetivos, são destruir os frutos do bem e assim implantar os seus conceitos deturpados e negativos, né? Então eles gostam de fofoca, ciúme, briga, contenta, né? Se alguém ficar suspeitando de alguma coisa para o mal, ninguém suspeita para o bem, né? Vocês já viram isso? O pessoal só suspeita para o mal. Se alguém vier, tá no ouvido, a pessoa já acredita e não vê o outro lado da coisa, né? Não vê o outro lado. O outro é o obsessor vingativo. O obsessor vingativo, pessoal, é a descrição desse espírito. Este é um caso mais raro de obsessão, porém é um dos piores. É um mais raro, mas é um dos piores, né? Pois os motivos desse obsessor estão firmemente enraizados no passado do obsidiado.
Esse é que eu acho mais também, um dos que eu acho mais, é o vingativo, o que vem de outras pessoas e esse, tá, pessoal? É um dos que mais eu acho, tá, esse vingativo aqui. Um dos que eu mais acho dos meus clientes. Normalmente, nossa memória é limitada ao que está registrado no nosso cérebro físico. Ou seja, não lembramos dos acontecimentos antes de nós reencarnarmos. Então, o que acontece? Ele, de certo, esse daqui, ele vem de um passado tão remoto, que a coisa não foi resolvida no passado, que ele vem ainda, e ele vem ainda sem reencarnação. Ele não quer nem saber de reencarnar, para retratar tudo aquilo, porque normalmente o obsidiado, ele não é santo, né? Aqui na Terra não tem santinhos, né? Coitadinhos reencarnados. Então, normalmente, esses tipos de obsessor aqui, ele foi vítima no passado, tá? Porque ninguém vem, né, naquela linha da frequência vibratória de alguém a troco de nada, né? O universo não deixa isso acontecer. Alguém só vai para a frequência de alguém se aquele obsessor, ele foi vítima no passado. E a coisa não ficou resolvida lá atrás, coisas até de arquepadias, né? Lá de 3.000, 3.500 anos de Cristo, antes de Cristo, 2.000 anos de Cristo, antes, né, de Cristo, as coisas não ficaram resolvidas. E ele vem atrás naquela linha. Isso aí a gente vê muito na apometria quântica, principalmente na quântica. Tá? Por quê? Porque o que acontece? Na apometria quântica, ninguém arranca, ninguém pode arrancar, né? O protocolo é esse. Não pode se arrancar um espírito obsessor assim, de um minuto para o outro, sem saber o fundamento, o que ele estava fazendo ali naquele obsidiado. Por quê? Porque muitas vezes é isso que eu estou falando. Ele foi vítima no passado, então ele precisa expelir, né? Colocar para fora o que ele está sentindo, para poder ir se acalmando. Ninguém pode arrancar um obsessor assim, segundo as normas da apometria quântica, né? A apometria espírita arranca como se fosse um espírito. Então o que acontece? Ele vai e volta. 3 meses depois ele volta, porque ele não foi catequizado. Já falei muito sobre isso, né? Ele não foi assim um espírito evangelizado, então ele não sabe o que aconteceu, ele continua fazendo a mesma coisa. Vocês estão compreendendo? Mas se ele for evangelizado, ele já não vai fazer, né, essa coisa, ele vai entender. Às vezes não entende logo de pronto, entende aos pouquinhos. Aos pouquinhos que ele vai entendendo, em uma certa hora ele sai mesmo. Isso acontece nos trabalhos de apometria. É por isso que eu uso a apometria quântica como uma das ferramentas, né, uma das ferramentas para o tratamento espiritual, radiestésico e espiritual que eu faço, por causa disso, tá? Então ele, como o nosso cérebro físico, ele não guarda, né, devido ao nosso, porque ele é muito pesado, ele é muito denso, a gente não sabe exatamente tudo que tem acontecido, então a gente não lembra de muitos procedimentos do passado, né? A grande maioria não se lembra. Esse obsessor tem essas dolorosas lembranças como se estivesse acabando de acontecer. Olha só, ele sempre tem, esse obsessor, uma lembrança como se aquilo sempre estivesse acontecendo. Ele vive séculos e séculos e séculos sempre pensando daquela forma. Então é necessário, né, resolver essa pendenga aí. É necessário para que ele fique evangelizado e não mais perturbe a pessoa. E não é qualquer passe. Passe não vai resolver isso aqui. Passe magnético, passe espírita na casa espírita, não vai resolver isso. Passar na fogueira santa, pisar no alho, pisar na arruda, levar flor para casa, nada disso o pessoal vai resolver. O que tem que resolver é uma das ferramentas que eu uso no trabalho da radiestesia dos tratamentos, que é a apometria quântica, para fazer com que esse espírito, ele saiba o que aquilo ali já passou há muitos séculos. Ele tem que viver agora uma nova era, para os mentores levarem ele para fazer, né, programarem uma nova reencarnação, de certo, às vezes até compulsória, pelo tempo que ele está fazendo mal à pessoa que está encarnada, né? Talvez não é de hoje, não é desta encarnação que ele está fazendo isso, é de encarnações passadas, ele vem vindo, de várias reencarnações, né? Até que chegou nessa, pessoa não está aguentando mais, é o que se vê. Estamos ainda, né, no século 21, já estamos aí em 2021,
E as pessoas, né, continuam ainda sofrendo com esse tipo de coisa, né? Coisas do passado. Porque ele ainda sente na própria pele aquelas dores profundas. Porque não se sabe quais foram as dores. Só vamos saber quais foram as dores desse espírito quando vier até nós e falar com a gente. Estão compreendendo? Quando eles vierem até nós e falar por que eles estão fazendo aquilo, aí que nós vamos entender o sofrimento desse obsessor, que deve ter sido vítima no passado. E agora a pessoa está sendo uma vítima dele, mas tem um fundamento de tudo. Ele está sentindo tudo atual, como se fosse atual. Vocês estão compreendendo, né? Então o comportamento dele, ele se lembra perfeitamente de tudo que sofreu nas mãos do seu obsidiado, ou seus obsidiados no passado, no plural, né? Por ter essas memórias negativas, é movido, né, por muito ódio e está disposto a seguir seu obsidiado do berço ao túmulo para conseguir se vingar. Então ele segue o obsidiado do berço ao túmulo. É o que aconteceu em memórias do passado, de outras eras, de outras reencarnações. A pessoa vai indo, está reencarnada, mas os obsessores vão deixando para que cada reencarnação seja uma experiência de mudança. Por isso que eu não canso de falar aqui para vocês. Nós precisamos fazer a nossa reforma íntima. Fazendo a nossa reforma íntima, nós vamos andar já 20%, 30% de tudo que devemos ao universo. E a outros seres que conviveram conosco e que sofreram, por algum motivo, coisas muito ruins pelas nossas mãos, pela nossa boca, pelas nossas palavras, pelas nossas ações, né? De alguma forma, tá? Todos somos vítimas e todos somos obsessores. Vocês estão compreendendo? Nós temos que guardar isso na nossa cabeça. O que é em cima é igual ao que está embaixo. O que está embaixo é igual ao que está em cima. Não é isso? Não dizia isso Hermes Trismegisto? Então, é isso que nós temos que ver. Somos todos iguais. Tanto fazendo bem como fazendo mal. Sofrendo ou tendo muita felicidade. A felicidade aqui, como eu já falei, ela é momentânea, né? A felicidade daqui da Terra, ela não é concreta, ela não é absoluta, ela não é geral, ela não é para sempre. Aqui nós sofremos altos e baixos, né? E vamos levando a vida, Tem uns dias melhores, tem uns dias piores, mas precisamos mudar para melhor, procurar mudar sempre. É o que eu falo sempre com vocês todos, né? Porque nós não podemos virar um obsessor de outras pessoas. Quando nós formos para o mundo espiritual, nós não podemos ficar igual esses espíritos, sofrendo aí as barbaridades. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Namastê para todos. Paz, saúde, prosperidade. Qualquer dúvida, façam um comentário neste vídeo. Eu agradeço a todos vocês que mandam carinho, esses carinhos todos aí. Essas palavras maravilhosas que vocês colocam nos comentários, né? Eu retribuo com um abração. Sintam-se abraçados e beijados por mim. Paz, saúde, ótima semana, pessoal. Deus abençoe. Fiquem com Deus.